Essa é uma história inspirada em um relato real. Os nomes dos verdadeiros envolvidos foram alterados para preservá-los. Se você quer contar sua história de separação ou divórcio, entre em contato pelos canais disponíveis na descrição do vídeo ou na bio. Fui casada com um homem que planejou me destruir. Eu sempre achei que a vida era uma questão de esforço. Que se a gente se comportasse direito, estudasse o suficiente, fosse honesta e não desse trabalho, o mundo acabaria recompensando. A minha mãe dizia isso enquanto costurava, com os olhos cansados e as mãos cheias de agulha. Ela costurava o que podia, roupas dos outros, sonhos que não davam certo e o pouco de esperança que ainda sobrava. Eu cresci ouvindo o barulho da máquina como se fosse o som do coração da casa. E no meio da pobreza, aprendi a esperar o mínimo. Amor, para mim, era silêncio e comida na mesa. Eu não sabia o que era ser escolhida até conhecer o Caio. Ele apareceu como uma exceção em uma vida inteira de repetições. Eu estava num evento simples, trabalhando na recepção. Ele chegou com aquele jeito de quem pertence ao lugar. Roupa cara, sorriso educado, olhar direto. Quando me pediu informação, eu respondi com um sorriso automático. Ele ficou, perguntou meu nome, elogiou minha voz. Eu me encolhi, não acostumada com elogios que não vinham disfarçados de ironia. Ele continuou falando e pela primeira vez, alguém me escutou como se eu fosse interessante. Eu achei bonito, depois perigoso, depois inevitável. Naquela noite, quando ele foi embora, eu sabia que algo tinha mudado. Ele me ligou no dia seguinte. Disse que eu parecia alguém que sabia o que queria. Eu ri, porque eu nunca soube o que queria. Queria só um pouco de paz, e ele me fez acreditar que paz podia vir com alguém ao lado. O namoro foi rápido, flores no trabalho, mensagens longas, promessas de futuro. Eu via nele tudo o que eu nunca tive: estabilidade, segurança, direção. E o que ele via em mim, eu nunca soube direito. Talvez o prazer de ser necessário, talvez o desafio de moldar. Eu aceitei casar achando que estava vencendo a vida. A menina que nunca teve nada agora tinha um homem que dizia nós. Os primeiros meses foram uma espécie de encanto. Ele me ensinava o nome dos vinhos, escolhia minhas roupas com cuidado, dizia que eu ficava linda de vestido claro. Eu acreditava que isso era cuidado. Eu o observava dormindo e pensava que Deus finalmente tinha lembrado de mim. Eu me mudei para o apartamento dele e deixei tudo para trás sem olhar. A primeira noite ali parecia o início de um filme. Eu não percebi que todo filme bonito também tem edição. Aos poucos, começaram as pequenas correções. Você fala alto demais. Essa amiga sua não combina com a gente. Não precisa trabalhar tanto, eu posso cuidar. E eu fui aceitando. Porque amor, para mim, sempre teve um pouco de renúncia. Ele dizia que queria o melhor para nós. E eu aprendi a ser o nós que ele queria. Quando percebi, eu já não ria do mesmo jeito, não falava com as mesmas pessoas, não pensava sozinha, mas ainda chamava aquilo de amor. A mãe dele, Dona Laís, apareceu cedo na história. Desde o começo me olhava com curiosidade. Ela dizia que eu era uma moça esforçada, mas tinha o olhar de quem avalia um móvel usado. No começo, eu tentei agradar. Quis provar que eu cabia naquele mundo. Eu aprendi receitas que ela gostava. Vesti roupas que ela aprovava. Deixei que ela me chamasse de filha, mesmo sabendo que aquilo não era carinho, era posse. O Caio dizia que ela era controladora porque me amava. E eu acreditava, porque ele falava com doçura. Quando engravidei do Daniel, achei que tudo faria sentido. Ele chorou de emoção, me abraçou, prometeu que nada faltaria. Eu imaginei um lar cheio de risadas, mas o nascimento trouxe junto a sombra. Dona Laís assumiu o comando. Dizia o que eu devia comer, como devia amamentar, o horário do banho, o tipo de sabão. Quando eu tentava decidir algo, ela dizia: "Você ainda é nova, querida, ouça quem sabe." Eu ouvia. E o Caio me dizia que era melhor evitar conflito. Eu evitava. Evitava até comigo. Os dias foram ficando iguais. Eu cuidava do bebê, da casa,
do que sobrou de mim. O Caio se ausentava mais, trabalhava até tarde, viajava. Eu ligava e ele atendia impaciente. Eu comecei a sentir saudade de mim. Mas toda vez que eu tentava dizer isso, ele respondia que eu precisava ser grata. E eu me sentia ingrata por reclamar da vida que um dia eu sonhei ter. Eu comecei a sorrir por educação. A primeira vez que percebi que algo estava errado de verdade foi numa noite em que ele chegou bêbado e disse que eu devia agradecer por ele ter ficado comigo, porque homem nenhum aguentaria o meu drama. Eu calei. No dia seguinte, ele pediu desculpa e disse que estava estressado. Eu aceitei, porque mulher aprende a aceitar antes mesmo de entender. Ele me comprou flores e disse que me amava, e eu quis acreditar mais uma vez. O tempo passou. O Daniel cresceu e começou a perceber as coisas que eu fingia não ver. Ele me perguntava por que o pai não sorria mais. Eu respondia que era cansaço. Ele desenhava nós três de mãos dadas, mas o pai estava sempre um pouco longe no papel. Eu guardava os desenhos como quem guarda provas de uma felicidade que existiu. Quando ele começou a chamar a avó de mãe do papai e me chamar de mamãe da casa, eu senti que tinha perdido algum território invisível. O dinheiro, que sempre foi assunto dele, começou a desaparecer. Ele dizia que estava investindo. Eu pedia detalhes, e ele dizia que não era para eu me preocupar. Um dia ele me pediu para assinar um documento simples para agilizar a venda de um carro. Eu assinei, sem ler, porque amor e confiança sempre me pareceram a mesma coisa. Mais tarde descobri que era uma procuração, no meu nome, e que com ela ele podia fazer o que quisesse. Um dia encontrei mensagens no celular dele. Ele dormia e o telefone vibrou. Um número sem nome, mas com intimidade. Mensagens frias, diretas, de alguém que falava sobre mim como um obstáculo. Eu perguntei no dia seguinte. Ele pegou o celular, leu e disse que era conversa de trabalho. Eu pedi para ver. Ele riu. Disse que eu estava ficando paranoica. E eu me odiei por duvidar. Apaguei o que vi. Apaguei a mim junto. As brigas viraram rotina. Pequenas, mas constantes. Ele dizia que eu não era mais divertida, que eu reclamava de tudo, que a mãe dele tinha razão sobre mim. Eu tentava explicar que eu só queria ser ouvida. Ele me chamava de histérica. E eu passava a noite em silêncio, escutando o som do meu coração batendo alto demais no escuro. A amizade com a Luna era meu único respiro. Ela me conhecia antes de tudo isso. Trabalhou comigo nos eventos, era leve, engraçada, parecia entender minhas pausas. Quando o Daniel nasceu, ela foi a primeira visita. Eu contava tudo para ela. O que eu não falava para ninguém, eu dizia para ela. E era por isso que, mais tarde, quando descobri o envolvimento dela, a dor foi pior que qualquer traição de homem. Mas isso viria depois. Naquele momento, eu ainda acreditava que dava para consertar. Que tudo o que eu precisava era fazer mais, ceder mais, amar mais. Eu comecei a frequentar a igreja do bairro com ele. Fomos convidados para liderar um grupo de casais. Eu sorria nas fotos e respondia amém aos elogios. Por dentro, eu sabia que estava vivendo um teatro. Mas era mais fácil continuar o papel do que admitir que o palco estava desabando. Eu fingia bem. O Caio também. Até que o fingimento virou a nossa forma de existir. A gente se cumprimentava com beijos de convenção, trocava planos que nunca se realizavam, dormia lado a lado como quem divide um teto, não uma vida. A sogra ainda mandava mensagens, dava conselhos, interferia. E eu seguia, porque às vezes é mais fácil continuar uma prisão que já decoramos do que abrir a porta para o desconhecido. Eu achava que estava no fundo, mas o fundo ainda estava me esperando. E quando ele chegou, não fez barulho. Veio na forma de um e-mail, de um número estranho, de uma voz que dizia meu nome do jeito errado. E foi aí que a minha história deixou de ser sobre amor e virou uma luta pela minha própria voz. O casamento é um lugar onde o tempo muda de forma. No começo, os dias passam rápido,
cheios de novidade, e depois começam a se arrastar como se o relógio tivesse sido ensinado a mentir. Foi assim comigo. Depois dos primeiros anos com o Caio, eu já não sabia se estava vivendo ou só repetindo. Eu acordava, fazia café, deixava a mesa pronta, olhava o relógio e esperava o som da chave na porta. Cada som virava um teste. Se ele entrasse de bom humor, o dia tinha chance. Se entrasse calado, eu já sabia. Era um dia de pisar leve, de responder baixo, de medir palavras. A casa parecia cada vez mais dele. As plantas eram dele, os quadros eram dele, até o cheiro era dele. Eu me via como uma visitante cuidadosa, que arruma o que usa para não ser acusada de bagunçar. O Daniel crescia no meio disso sem entender. Ele aprendia que o pai tinha 2 modos, o que abraçava e o que punia com silêncio. E eu aprendi a ler os 2 de longe. Às vezes bastava o jeito dele fechar a porta do carro para eu saber se devia sorrir ou sumir. As noites de igreja eram o nosso palco. Lá, ele era outro homem. Firme, gentil, sempre com a mão no meu ombro, sorrindo como se fosse o exemplo vivo do que Deus pode fazer em um casamento. Ele gostava quando as pessoas elogiavam. Eu sorria e concordava. Por dentro, eu gritava. E o mais triste é que eu mesma acreditava em alguns momentos que aquilo podia ser verdade. Que se eu orasse o bastante, se eu me calasse o suficiente, Deus me ouviria e mudaria o coração dele. Mas talvez o que Deus esperava era que eu mudasse o meu. Eu lembro do dia em que o Caio foi chamado para dar o testemunho no culto. Falou da nossa história, da nossa superação, da casa que compramos, do filho saudável, do amor que tudo vence. E eu estava ali, ouvindo, sabendo que metade daquilo era invenção. A congregação aplaudiu, as mulheres vieram me abraçar, e eu segurei lágrimas que não eram de emoção, eram de vergonha. Vergonha de sustentar um personagem que não existia mais. Quando chegamos em casa, ele estava eufórico. Disse que as pessoas tinham se emocionado, que éramos uma inspiração. Eu respondi: "Você contou tudo bonito demais." Ele riu. Disse que o que importa é a mensagem, não os detalhes. E eu entendi que para ele, o casamento era um sermão, não uma vida. Com o tempo, o controle foi ficando mais sutil. Ele não me proibia de sair, mas me fazia sentir culpada quando eu saía. Não me impedia de trabalhar, mas dizia que eu negligenciava o lar. Não dizia que eu estava feia, mas elogiava mulheres que não eram eu. Pequenas rachaduras, diárias, quase invisíveis. A sogra completava o serviço com as frases que vinham embaladas em cuidado. "Helena, um homem tão bom como o Caio é difícil de encontrar. Você sabe, filha, ele tem um temperamento forte, mas é bom. Não contrarie, é só fase." Eu sorria e dizia: "Sim, senhora." Cada sim era uma peça a menos no quebra-cabeça da mulher que eu fui. Lembro de uma noite em que ele chegou tarde e eu perguntei se ele tinha jantado. Ele disse que não, mas que não queria. Fui para a cozinha, mesmo assim, e preparei. Quando chamei, ele respondeu que agora já não estava com fome. Eu disse que podia esquentar depois. Ele me olhou com impaciência e disse: "Você não entende nada." Eu respondi: "Estou tentando." Ele riu. "Você nunca entende o que eu preciso." E saiu do cômodo. Fiquei ali, parada com o prato na mão, e percebi que o silêncio dele era uma forma de me ensinar a desistir. No domingo seguinte, ele não quis ir à igreja. Disse que estava cansado de fingir. Foram as palavras exatas. E eu fiquei muda, porque até aquele momento eu achava que só eu sabia que a gente fingia. A frase dele atravessou tudo o que ainda restava entre nós. Eu perguntei: "Então por que a gente continua?" Ele respondeu: "Por que o que vão pensar se a gente não continuar?" E foi aí que eu percebi que ele não me amava. Ele amava o papel. A Luna ainda era minha confidente nessa época. Eu mandava mensagens longas, desabafava, contava as coisas que eu não dizia para ninguém. Ela me ouvia, me mandava áudios dizendo que eu era forte, que o Caio era só mais um homem com medo de mulher que brilha demais.
Às vezes ela me fazia rir. Era o único espaço onde eu ainda podia respirar. Quando o Daniel dormia, eu ficava ouvindo música e trocando mensagens com ela até tarde. Eu achava que era amizade. E era, até deixar de ser. Os meses seguintes foram de ensaio de término. Ele dormia em outro quarto, dizia que precisava de espaço. Eu dizia que entendia e continuava preparando café, dobrando roupa, mantendo a casa em ordem. As pessoas perguntavam se estava tudo bem. Eu dizia que sim. A mentira ficou tão grande que, quando eu falava, nem soava mais como mentira. Parecia rotina. Eu me via no espelho e não sabia se aquele rosto cansado era meu ou de uma mulher que eu inventei para aguentar. Teve um dia que tudo quebrou de vez. Foi um almoço de domingo na casa da sogra. Ele chegou antes. Eu fui depois com o Daniel. Quando entrei, percebi o clima. Silêncio demais, sorrisos de menos. Dona Laís serviu a mesa, perguntou com doçura: "Você anda bem, Helena?" Eu disse que sim. Ela olhou para o Caio e falou: "Ainda bem. A gente fica preocupado quando uma mulher começa a se perder." Eu perguntei o que ela queria dizer. Ela respondeu: "Nada demais, querida. É só que a vida não perdoa a mulher descuidada." Foi a primeira vez que o Daniel percebeu que alguma coisa estava errada. Ele largou o garfo e me olhou. Eu engoli o resto da comida sem sentir gosto. Voltamos para casa e eu perguntei para o Caio o que aquilo significava. Ele disse que era coisa da mãe, que eu estava sensível. Eu disse que não queria mais conviver daquele jeito. Ele respondeu: "Então vai." E saiu. Fiquei parada com o Daniel me abraçando pela cintura e uma sensação de que o chão tinha sumido. Naquela noite eu não chorei. Fiquei deitada, olhando o teto, pensando que talvez a dor não fosse sinal de fim, mas de começo. No dia seguinte, eu fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. O corpo vai no automático quando a alma cansa. E no caminho, decidi que ia tentar mudar alguma coisa. Voltei para casa e fiz uma lista. Arrumar emprego fixo, abrir conta só minha, guardar dinheiro, voltar a estudar. Escrevi tudo e colei na geladeira. Quando o Caio viu, ele riu e perguntou se eu estava achando que era adolescente. Eu disse: "Estou só me lembrando do que eu quero." Ele respondeu: "Você não quer nada sem mim." E eu percebi que ele acreditava mesmo nisso. Nos dias seguintes, ele começou a ficar mais frio. Me chamava pelo nome, não mais por apelido. Eu tentei conversar. Ele dizia que estava sem tempo. E foi nessa sequência de dias longos e silenciosos que as coisas começaram a sumir. Primeiro o cartão de crédito, depois o dinheiro da conta conjunta, depois os meus documentos ficaram em outro lugar que eu não lembrava ter deixado. Quando perguntei, ele respondeu que estava tudo seguro, que era melhor centralizar. Eu deixei. Eu ainda acreditava que não era o momento de brigar. A noite em que o primeiro e-mail chegou, foi também a noite em que ele chegou tarde, cheirando a álcool e perfume de outra pessoa. Eu perguntei onde ele estava. Ele disse que eu não tinha o direito de interrogar. Eu perguntei se havia outra mulher. Ele respondeu: "Tem outras vidas, e você não faz parte de nenhuma." Aquilo me matou devagar. Fui para o banheiro e lavei o rosto até doer. Quando saí, ele já estava dormindo. Eu sentei na cama e pensei que talvez amar fosse uma forma de morrer devagar mesmo. No dia seguinte ao perfume estranho, eu ainda preparei o café. Velho costume. A rotina é o último abrigo do amor morrendo. Coloquei 2 xícaras. Uma ficou intocada. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o tic-tac do relógio como se fosse provocação. Ele saiu sem dizer nada. Eu fiquei parada olhando a porta fechar e entendi que aquele som era o fim. Mas o fim nunca chega inteiro. Ele vem em prestações. Passei o dia tentando preencher o espaço com tarefas, varrendo a casa como se desse para varrer a ausência. À tarde, Dona Laís apareceu. Entrou sem bater, com aquela autoridade de quem acha que manda no mundo. Disse que veio ajudar. Olhou ao redor e comentou que a casa estava sem energia, que eu devia cuidar mais da aparência, que homem repara nessas coisas. Falou isso sem olhar para mim, mexendo nas cortinas.
Depois veio a frase que ficou martelando. Quando o Caio se cansar, não diga que não avisei. Eu respondi que casamento não era ameaça. Ela riu e disse: você ainda é ingênua. Quando ela foi embora, o Daniel perguntou se a avó estava brava. Eu disse que não. Ele perguntou se o papai ia voltar. Eu menti de novo e disse que sim. Naquela noite eu percebi que o meu filho estava aprendendo a mentir comigo. Os dias seguintes foram estranhos. O Caio voltava tarde, saía cedo, deixava recados frios. Eu comecei a trabalhar mais para não ficar em casa. Fiz eventos, peguei freelance, aceitei tudo que aparecia. Eu queria dinheiro, mas principalmente queria um lugar onde a minha existência tivesse barulho. Às vezes eu chegava tarde e encontrava ele no sofá, assistindo televisão, como se nada estivesse errado. Eu subia, tomava banho, deitava de costas para ele e fingia dormir. Fingir virou sobrevivência. Um sábado de manhã ele me chamou para conversar. Disse que queria pausar o casamento. Eu perguntei se casamento tinha pausa. Ele respondeu que precisava pensar, que estava cansado da cobrança. Eu perguntei que cobrança, já que eu quase não falava. Ele disse que exatamente por isso, pelo meu silêncio. E foi aí que percebi que até o meu silêncio ele conseguiu transformar em culpa. Ele passou a dormir fora alguns dias. Disse que era por causa do trabalho, mas voltava com cheiro de outro perfume e olhos que não me reconheciam mais. Eu parei de perguntar. Falar se tornou inútil. O Daniel começou a ter medo das noites. Me pedia para deixar a luz acesa, dizia que sonhava com gritos. Eu abraçava e prometia que tudo ia ficar bem. Eu dizia e não acreditava. Uma tarde a Luna veio me visitar. Trouxe bolo, perguntou se eu estava me cuidando. Eu desabei, contei tudo. Ela ouviu, segurou minha mão. Disse que eu não merecia aquilo. Falou que às vezes os homens precisam sentir o que perdem para dar valor. Eu ouvi, mas dentro de mim alguma coisa já não acreditava em retorno. Ela se despediu, me abraçou e prometeu que ia me ajudar a reagir. Naquela noite, uma nova mensagem apareceu no meu e-mail. Outra compra, outro valor absurdo, outro documento no meu nome. Fui até o banco. Disseram que a operação foi presencial, assinatura digital validada. Eu quase ri. Presencial onde? Mostrei meus documentos, ninguém sabia responder. Liguei para o Caio, ele desligou. Tentei de novo, ele mandou mensagem. Para de me envergonhar. A raiva subiu devagar, fria. Voltei para casa e comecei a revirar tudo. Gavetas, pastas, envelopes. Encontrei cópias de documentos, formulários, papéis que eu não lembrava de ter assinado. Na pasta azul, escondida atrás de manuais antigos, havia uma procuração registrada. Eu reconheci a minha assinatura e a data. Era a mesma do dia em que ele me pediu um favor rápido. Meu nome estava lá, autorizando o uso do meu CPF em negociações. Meu estômago virou. No mesmo dia, recebi ligação da escola. Daniel tinha brigado com um colega. Fui buscá-lo. No caminho, ele chorava dizendo que o menino chamou o pai dele de mentiroso. Eu disse que não precisava brigar por isso. Ele respondeu: "Mas é verdade?" E eu fiquei sem resposta. Chegando em casa, o Caio estava lá. Disse que recebeu ligação da escola, que eu estava envergonhando a família. Eu tentei explicar, ele não quis ouvir. Gritou. Pegou o vaso da sala e jogou na parede. Eu tremi, mas não chorei. O Daniel se escondeu atrás de mim. Eu mandei o menino para o quarto e olhei para o Caio. Disse: "Você acabou." Ele respondeu: "Quem acabou foi você, e vai aprender do pior jeito." Naquela noite, eu dormi trancada com o Daniel. O coração batia tão alto que eu achava que o barulho ia acordá-lo. De manhã, ele tinha ido embora. Sem bilhete, sem mensagem, sem nada. Os dias seguintes foram um borrão. Recebi cobrança de cartão, aviso de dívida, ameaça de corte de energia. Descobri que a conta conjunta estava vazia. Liguei para o banco,
Disseram que houve transferência para uma conta jurídica no nome de um sócio do Caio. Eu não sabia quem era. Fui atrás. O nome me soou familiar. Era o do irmão da Luna. Chamei a Luna para conversar. Ela negou saber de qualquer coisa. Eu quis acreditar. Ela me abraçou e disse que tudo ia se resolver. Saí de lá com o corpo gelado. À noite, recebi uma notificação de uma nova compra. Endereço de entrega. O escritório dela. Foi o primeiro dia em que eu pensei em ir embora de verdade. Mas para onde? Eu tinha um filho, uma casa, dívidas no meu nome e vergonha. Muita vergonha. A vergonha é o cativeiro mais eficiente. Quando ele finalmente apareceu de novo, dias depois, chegou com a expressão calma de quem sabe que venceu. Disse que ia entrar com pedido de separação, que já tinha advogado, que era melhor para todos. Eu perguntei dos documentos no meu nome. Ele respondeu: prova que não foi você. Eu olhei para ele e vi o vazio. Nenhum traço do homem que um dia me fez sorrir. Só cálculo. Ele se despediu dizendo que eu devia manter a postura, que não adiantava bancar a vítima. Eu fiquei parada, ouvindo o barulho da chave trancando a porta pelo lado de fora. Naquela noite, eu sentei no chão da cozinha e chorei até o corpo cansar. Não de saudade, mas de raiva. Raiva de mim, por ter acreditado tanto tempo. Raiva de achar que amor era sinônimo de paciência. Raiva de ter permitido que alguém narrasse minha vida por tanto tempo. No dia seguinte, fui ao trabalho com os olhos inchados. Ninguém perguntou. As pessoas não perguntam porque têm medo de ouvir a resposta. Voltei para casa decidida a não morrer ali. Liguei para minha mãe, contei por alto. Ela ficou em silêncio e disse: volta para casa, filha. Eu respondi: ainda não. Preciso resolver. E foi assim que começou a fase do silêncio consciente. A fase em que eu parei de pedir explicações e comecei a observar. Eu sabia que algo muito maior estava sendo armado. E prometi a mim mesma que, dessa vez, eu não ia fingir que não via. Eu nunca imaginei que o pior não fosse perder alguém, mas descobrir que a pessoa que você mais confiou planejou te destruir em silêncio. Eu achava que a dor tinha limites, até começar a entender o que estava acontecendo comigo. Depois que o Caio saiu de casa, vieram as semanas de ruído. Cartas de cobrança, e-mails de bancos, notificações que pareciam troco do inferno. Cada envelope novo era uma ferida aberta com endereço. Eu tentava respirar, cuidar do Daniel, fingir rotina. Mas tudo que eu tocava cheirava a perda. Foi numa manhã qualquer, dessas em que o sol nasce sem avisar, que o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Uma voz metálica perguntou se eu confirmava o empréstimo feito em meu nome no valor de R$40 mil. Eu não entendi direito. A mulher repetiu. Meu corpo gelou. Disse que não sabia do que ela estava falando, que devia haver um engano. Ela pediu meus dados para corrigir. Eu desliguei. Fiquei parada, ouvindo o som do próprio coração, como se eu tivesse escutado a sentença. Peguei o ônibus e fui direto ao banco. A atendente digitava com calma, com aquela expressão de quem está acostumada a ver gente desesperada. Disse que sim, havia um empréstimo, aprovado com reconhecimento facial. Mostrou a imagem. Era o meu rosto. Ou quase. Um vídeo curto. Meu olhar fixo. Meu sim gravado. Mas eu nunca estive naquele lugar. Ela me olhou com pena e disse que o sistema era seguro. Eu senti vontade de rir. Seguro para quem? Saí de lá tonta, sem chão. Liguei para o Caio. Ele atendeu no terceiro toque, com voz calma demais. Disse que estava em reunião. Eu disse que precisava falar. Ele respondeu: não tenho nada a ver com isso. Eu nem tinha explicado ainda. E foi aí que eu entendi. Ele já sabia. A raiva veio como uma onda quente. Eu quis quebrar tudo, mas me contive porque o Daniel estava em casa. Ele desenhava na sala, concentrado, e eu pensei que ele não podia me ver perder o controle. Sentei ao lado dele, olhei para o papel. Era um desenho nosso, eu e ele,
De mãos dadas, e atrás de nós, uma sombra enorme. Ele disse: "É o vento, mamãe." Mas eu sabia que não era. No dia seguinte, resolvi ir até a empresa onde o Caio trabalhava. A recepcionista me olhou com desconforto. Disse que ele estava em viagem. Pedi para deixar um recado. Ela hesitou, mas me entregou um envelope. Disse que ele tinha deixado aquilo para mim. Saí de lá tremendo. Abri no meio da rua. Dentro, cópias de papéis com meu nome e minha assinatura. Contratos, comprovantes, autorizações. E uma carta curta, escrita com a frieza de quem manda um aviso e não uma despedida. "Helena, tudo tem consequência. Não se coloca um homem contra a parede sem estar pronta para o impacto. Cuide do Daniel. Você ainda pode sair disso bem se não fizer escândalo." Eu sentei no meio-fio, com o envelope nas mãos, e deixei que as lágrimas caíssem sem vergonha. As pessoas passavam e fingiam não ver. Ninguém quer se envolver com o desespero dos outros. À noite fui até a Luna. Eu precisava de alguém. Levei o envelope, mostrei os papéis. Ela ficou pálida. Disse que era grave, que eu devia procurar um advogado. Mas tinha alguma coisa no olhar dela que me incomodava. Evitava me encarar, mexia no celular o tempo todo. Eu perguntei se ela sabia de algo. Ela negou rápido demais. Disse que não, claro que não. Eu quis acreditar, porque acreditar era mais fácil do que admitir que eu estava sozinha. No outro dia, recebi uma mensagem anônima no WhatsApp, um áudio. Quando dei play, ouvi a minha própria voz dizendo: "Sim, eu autorizo. Pode transferir." Parecia comigo. Era o meu timbre, o meu ritmo. Mas não era eu. Fiquei sem ar. A mensagem veio acompanhada de um texto: "Aprenda a não morder a mão de quem te alimenta." Fui até a delegacia. O policial me olhou com tédio. Disse que clonagem de voz era coisa de filme, que provavelmente eu estava confusa. Saí de lá com mais raiva ainda. Voltei para casa e escrevi tudo o que estava acontecendo em um caderno. Nomes, datas, horários, valores. Eu precisava transformar o caos em ordem para não enlouquecer. Procurei um advogado indicado por uma colega de trabalho. Um homem calmo, olhar firme, jeito de quem já viu o inferno de perto. Mostrei tudo. Ele ouviu em silêncio, anotou, depois me perguntou: "Você confia em mais alguém além de mim e do seu filho?" Eu disse que sim, na Luna. Ele ficou quieto por um segundo. "Então cuidado." Eu perguntei por quê. Ele respondeu: "Instinto. Gente que ajuda demais às vezes está cavando o buraco." Saí de lá pensando se eu estava enlouquecendo ou se o mundo estava finalmente me mostrando a verdade sem filtro. Passei na casa da Luna de novo. Ela estava diferente, inquieta, como quem sabe que algo está prestes a explodir. Perguntei se ela conhecia alguém na empresa do Caio. Ela gaguejou. Disse que já fez um trabalho de edição para um cliente que conhecia ele. Eu perguntei se era recente. Ela disse que não lembrava. E aí eu soube. O corpo sabe antes da mente. Naquela noite, não consegui dormir. Cada ruído da casa parecia o prenúncio de algo ruim. Eu me levantei, fui até o quarto do Daniel, fiquei observando ele dormir. Lembrei da minha infância, da minha mãe, da máquina de costura. Lembrei de como eu jurei que nunca aceitaria viver com medo. E lá estava eu, com medo. No dia seguinte, o advogado me ligou. Disse que tinha conversado com um perito digital, que as assinaturas e a voz podiam ser analisadas, que dava para rastrear o IP das operações. Marcamos uma reunião. Ele me explicou que o que estavam fazendo era chamado de falsidade ideológica, com uso de dados biométricos. Nome bonito para a destruição de vida. Disse que dava para provar, mas que o processo seria longo. Eu respondi que eu tinha tempo. Ele sorriu e disse: "Então vamos até o fim." Nos dias seguintes, eu virei investigadora de mim mesma. Fui aos bancos, pedi cópias, imprimi comprovantes. Descobri mais compras, mais transferências, mais absurdos. Em uma das notas fiscais, o endereço de entrega era o mesmo da casa da sogra,
Quase ri. Claro que era. Ela sempre gostou de centralizar. O advogado entrou com um pedido de perícia. Enquanto isso, o Caio começou a me provocar. Mensagens curtas, frias, como se nada tivesse acontecido. Pense no Daniel. Não destrua o que resta. Você sabe que é difícil competir comigo. Eu não respondia. Cada palavra dele era uma faca. Uma tarde, quando cheguei em casa, encontrei uma carta na porta. Era da escola. Comunicavam que o Daniel não poderia continuar no mesmo turno por falta de pagamento. Eu chorei no corredor, segurando o papel. Eu, que nunca atrasei uma conta. Eu, que sempre lutei para ser correta. Estava pagando o preço do crime de confiar. Na mesma noite, a Luna me mandou mensagem. Podemos conversar? Eu respondi que sim. Ela chegou nervosa, olhou em volta, como se procurasse câmeras. Disse que precisava me contar uma coisa, mas que eu não podia me virar contra ela. Falou rápido, atropelada, como quem quer jogar uma bomba e fugir. Disse que o Caio ofereceu dinheiro para ela manipular arquivos de áudio e editar conversas antigas que eu tinha mandado. Disse que o irmão dela cuidou de algumas transferências, mas que ela não sabia o que ele faria com aquilo. Eu fiquei em silêncio. Ela chorava. Dizia que estava arrependida. Eu só conseguia pensar no quanto eu confiei nela. Quando ela foi embora, eu sentei no chão e ri. Ri com desespero, porque a ironia era perfeita. A única pessoa que eu achava que podia me ouvir estava do outro lado. E o homem que dizia me amar planejou cada passo da minha ruína. Na manhã seguinte, fui à casa da sogra. Ela me recebeu com aquele olhar superior. Disse que já sabia que eu viria. Ofereceu café, sempre com aquela elegância de cemitério. Eu perguntei se ela sabia o que o filho estava fazendo. Ela disse: ele está apenas se protegendo. Você mexeu onde não devia. Eu perguntei se ela achava justo. Ela respondeu: justiça é coisa para quem tem poder. Naquele momento, algo dentro de mim virou ferro. Eu olhei para ela e disse: vocês escolheram a mulher errada para destruir. Ela não respondeu. Apenas me observou com aquele sorrisinho de quem acha que ainda manda. Mas eu já estava em outro lugar. Saí dali com o corpo leve e a alma em chamas. Eu não sabia como, mas sabia que ia lutar. Pela primeira vez, o medo virou raiva. E a raiva, foco. No dia seguinte, acordei antes do sol. O ar parecia pesado, como se a casa também estivesse cansada. Fui até a cozinha e olhei em volta. A xícara do Caio ainda estava lá, esquecida na prateleira de cima. Peguei e joguei no lixo. Foi a primeira coisa concreta que fiz em semanas. Pequena, mas simbólica. O Daniel apareceu na porta, com os cabelos bagunçados e os olhos curiosos. Perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, mesmo sem acreditar. Ele respondeu: então tá, porque eu preciso que você fique. E foi fazer o que as crianças fazem, sem saber que salvam as mães só por existirem. Peguei todos os papéis, coloquei numa caixa, peguei o caderno com as anotações e fui até o escritório do advogado. Ele olhou tudo com atenção, pediu cópias, pediu para eu não mexer em mais nada. Disse que o caso já não era só cível, era criminal. Que a perícia ia confirmar o uso indevido dos meus dados, a manipulação da voz e a falsificação das assinaturas. Falou também que a defesa do Caio certamente tentaria me pintar como desequilibrada. Eu ri de nervoso. Desequilibrada é a palavra preferida dos covardes, eu disse. Ele assentiu. Então, Helena, se prepare. Eles vão tentar te cansar. E eu respondi: eu já vivi cansada. Agora, pelo menos, cansada com propósito. Voltei para casa com uma mistura de medo e euforia. O medo do que podia vir. A euforia de finalmente estar agindo. Passei a tarde limpando tudo, como se arrumar o espaço fosse arrumar o pensamento. Encontrei fotos antigas nossas. O casamento, o primeiro aniversário do Daniel, a viagem que fizemos antes de tudo desandar. Eu fiquei olhando aquelas imagens e tentando lembrar quem eu era ali. A mulher da foto sorria, mas o olhar já pedia socorro.
Joguei tudo numa caixa e guardei no fundo do armário. Não consegui jogar fora. Ainda não. Nos dias seguintes, começaram os telefonemas estranhos. Números desconhecidos, vozes que desligavam quando eu atendia. O advogado me orientou a registrar tudo. Fiz uma planilha com datas e horários. Passei a desconfiar de cada barulho, cada sombra no portão. A sensação de estar sendo observada não me deixava. O corpo fica em estado de alerta permanente quando é traído por quem prometeu proteger. Uma tarde, o Daniel chegou da escola com um bilhete amassado na mochila, um papel escrito à mão. Diga à sua mãe que pare enquanto pode. As letras tremiam, como se alguém tivesse escrito com pressa. Mostrei ao advogado, que pediu para anexar ao processo. Eu abracei o Daniel tão forte que ele reclamou. Disse que era só um trote. Eu menti de novo. As mães mentem para proteger, e às vezes para continuar de pé. A notícia da separação começou a se espalhar pelo bairro e pela igreja. Gente que nunca me ligou passou a mandar mensagens preocupadas. Os cultos viraram julgamento. Ouvi uma irmã dizer que mulher precisa saber manter o lar. Outra disse que ninguém sabe o que ela fez para ele ir embora. Eu parei de ir. Aprendi que quando a mulher cai, o mundo chama de escândalo. Quando o homem destrói, o mundo chama de fraqueza. Parei de explicar. Eu não devia mais nada a ninguém. A Luna desapareceu por umas semanas. Eu achei que nunca mais fosse ver. Até que um dia recebi uma notificação do advogado. Ela tinha feito uma declaração formal, confirmando tudo. Disse que o Caio e a mãe dele planejaram cada passo, que usaram gravações antigas da minha voz para treinar o sistema de reconhecimento, que transferiram dinheiro para ela e para o irmão como pagamento. Disse também que se arrependeu. Eu não senti alívio, senti enjoo. A traição é um bicho que não morre quando se confessa. Depois da confissão dela, o processo andou rápido. O perito confirmou as falsificações, a clonagem de voz, os acessos remotos vindos da casa da sogra. O advogado me ligou dizendo: Helena, conseguimos provar. Eu não chorei, não comemorei. Eu só sentei e fiquei olhando para o nada. O que eu perdi não tinha volta. A inocência, a confiança, a fé nas pessoas. Mas ainda tinha o Daniel. E isso bastava para continuar. Quando o Caio recebeu a intimação, ele me ligou pela primeira vez depois de meses. A voz era a mesma de sempre, calma, manipuladora. Disse que eu estava exagerando, que podia ter resolvido tudo em casa, que não precisava me expor. Eu respirei fundo e respondi: Você me expôs no minuto em que usou meu nome para se esconder. Ele riu e disse: Você sempre dramatiza. E desligou. Eu olhei para o telefone e percebi que não doía mais. Quando a decepção cicatriza, o amor vira pó. As semanas seguintes foram de guerra silenciosa. A defesa dele começou a mandar mensagens pro advogado, dizendo que eu estava instável, que eu inventava histórias, que tinha problemas psicológicos. O advogado me avisou para não reagir. Eu obedeci. O silêncio começou a me proteger. Aprendi a transformar o que antes era submissão em estratégia. Quando você para de se explicar, o outro perde a arma. Dona Laís também tentou o contato. Mandou mensagem dizendo que ninguém ganha quando uma família se destrói. Eu li e apaguei. Eu não devia mais diálogo a quem me feriu. Algumas pessoas só entendem amor quando você corta o acesso. Mas o cansaço veio. Um cansaço que não é físico, é da alma. Teve um dia em que eu desabei. No meio da tarde, no banheiro do trabalho. Chorei baixinho, encostada na parede fria, para ninguém ouvir. Eu achava que tinha me tornado forte, mas descobri que força também cansa. Voltei para casa e o Daniel estava me esperando com um desenho novo. Eu e ele, debaixo de um guarda-chuva, com chuva caindo. Ele escreveu embaixo: A gente não molha. Eu abracei e chorei de novo, mas dessa vez de gratidão. O processo seguiu. O advogado pediu audiência. As provas eram sólidas. O perito apresentaria tudo: assinaturas falsas, operações digitais rastreadas, transferências bancárias, os áudios adulterados.
Eu comecei a respirar melhor. Pela primeira vez, a dor tinha nome e endereço. Eu sabia quem me feriu e tinha como provar. Mas antes da audiência, veio o golpe final. Um e-mail anônimo com anexos. Fotos minhas de anos atrás, tiradas sem que eu percebesse. E uma gravação editada como se eu estivesse admitindo tudo. Eu levei direto ao advogado. Ele suspirou e disse: "Eles vão até o fim para te quebrar." Eu perguntei: "E se conseguirem?" Ele respondeu: "Então a gente reconstrói, mas não desiste." A noite antes da audiência foi longa. Eu não dormi. Fiquei andando pela casa, olhando para o Daniel dormindo, pensando no que diria se perdesse tudo. No espelho, eu vi o rosto de uma mulher que sobreviveu demais. Eu disse em voz baixa: "Não foi à toa." E pela primeira vez, acreditei em mim. Quando amanheceu, o céu estava nublado, o tipo de céu que combina com sentença. Eu me arrumei devagar, vesti uma roupa simples, prendi o cabelo, olhei para o espelho e pensei: é hoje que acaba o medo. Peguei o desenho do Daniel, o da chuva e o guarda-chuva, e coloquei na bolsa. Era meu amuleto. Saí de casa sem olhar para trás. Eu cheguei ao fórum com o coração pesado e as mãos frias. O ar cheirava a papel velho e perfume caro, aquele cheiro de lugares onde as pessoas fingem que a verdade tem dono. Sentei no banco do corredor e fiquei olhando a porta fechada da sala 3. Meu advogado folheava os papéis, tranquilo demais, como se já tivesse visto essa guerra 1000 vezes. Eu queria aprender aquela calma, mas o corpo não obedecia. O Daniel ficou com a minha mãe. Antes de sair de casa, ele disse: "Vai lá e volta logo, tá?" Eu prometi que voltava. Eu sempre prometo. Chamaram meu nome. Quando entrei, vi o Caio sentado de costas, o cabelo bem aparado, o mesmo terno de casamento. Ele não virou. Dona Laís estava ao lado dele, mãos cruzadas, olhar firme. A juíza ainda não tinha chegado. Por alguns segundos, fiquei parada ali, como se o tempo tivesse parado comigo. O advogado me sinalizou o lugar. Sentei. Respirei fundo. O barulho da cadeira arrastando soou alto demais, como se todo o prédio tivesse ouvido. Quando a juíza entrou, todos se levantaram. Ela era pequena, de olhos atentos, voz firme. Disse: "Bom dia." E começou. Leu o processo como quem lê uma história que já sabe o final, mas precisa confirmar se o enredo é mesmo absurdo. Falou dos documentos, das perícias, dos áudios. Falou do meu nome sendo usado em empréstimos, de transferências ilegais, de assinaturas falsas. Eu ouvia tudo e parecia ouvir a vida de outra pessoa. Até que ela disse: "Helena Souza Lemos, a senhora confirma que não reconhece nenhuma dessas autorizações?" E eu respondi: "Não reconheço." Minha voz saiu limpa, sem tremor. Foi a primeira vez em muito tempo que eu me ouvi sem medo. O advogado do Caio começou o show. Falou de instabilidade emocional, de ciúme, de crises. Disse que eu era uma mulher fragilizada pela separação e propensa a distorcer a realidade. Citou uma conversa que tivemos por mensagem, tirada do contexto, como prova de desequilíbrio. Eu sorri. Ele percebeu e tentou seguir, mas a juíza o interrompeu. "Vamos nos ater aos fatos, doutor." Ele recuou, mas a raiva dele veio no olhar. Quando o perito foi chamado, abriu a pasta e colocou o relatório sobre a mesa. Explicou pacientemente como o reconhecimento facial foi manipulado, como a voz foi clonada, como o IP das transações coincidiu com a residência da mãe do réu. Cada palavra era uma pedra sendo empilhada. Eu olhava para o Caio e via o rosto dele endurecer. Ele ainda tentava manter o controle, mas a mandíbula denunciava. Dona Laís mexia no colar como quem tenta segurar o chão. A juíza pediu para exibir os arquivos de áudio. O som encheu a sala. A minha voz. E não era minha. "Sim, autorizo." "Pode transferir." O timbre idêntico, mas o vazio entre as palavras. Eu senti o estômago virar. O advogado tocou meu braço, um gesto breve que dizia: "Fica." O perito pausou e mostrou as camadas de edição, o corte,
O ruído digital. Disse. É uma voz sintetizada a partir de gravações originais, provavelmente áudios de conversas pessoais. Eu reconheci o eco do apartamento antigo, o barulho distante da TV. Tudo vinha de dentro da minha casa. A juíza anotava sem olhar para ninguém. O advogado do Caio tentava argumentar, dizendo que tecnologias falham, que não se pode confiar plenamente em perícias digitais. O perito respondeu. Neste caso, a falha seria acreditar na inocência do autor. Um silêncio pesado caiu. Alguém tossiu no fundo. Eu respirei. A próxima chamada foi a da Luna. Ela entrou cabisbaixa, com o cabelo preso e os olhos vermelhos. Carregava uma pasta fina. A juíza perguntou se ela desejava prestar depoimento espontâneo. Ela disse que sim. A voz dela tremia. Contou tudo. O dinheiro que recebeu, os áudios que editou, as instruções que vinham por e-mail. Disse que foi Dona Laís quem a procurou primeiro, que o Caio sabia e supervisionava tudo, que achou que era só um jeito de acelerar o divórcio. A juíza perguntou se ela tinha consciência do crime. Ela chorou e respondeu. Agora tenho. Eu ouvi tudo com a calma de quem já chorou antes. Não havia surpresa, só confirmação. A juíza pediu para anexar o depoimento e dispensou a testemunha. A Luna passou por mim na saída e tentou me olhar. Eu desviei. O perdão não nasce em público. O advogado do Caio pediu intervalo. A juíza concedeu 10 minutos. Eu fui ao banheiro e me encostei na parede fria, olhando o rosto no espelho. A mulher refletida ali não era mais a mesma que chegou. Tinha olheiras, mas tinha firmeza. Eu lavei o rosto, enxuguei e disse em voz baixa. Agora você fala. Quando voltei para a sala, o Caio já estava em pé. Ele disse que queria se manifestar. A juíza autorizou. Ele começou a falar com a voz calma que um dia me enganou. Disse que eu estava exagerando, que não planejou nada, que as transações foram erros, que tudo podia ser mal entendido. Disse que me amava, que eu era a mãe do filho dele, que estava disposto a resolver tudo pacificamente. Eu olhava e via o mesmo homem que um dia me convenceu a assinar sem ler. O mesmo tom, a mesma serenidade estudada. Quando ele terminou, a juíza perguntou se eu queria responder. Eu disse que sim. Levantei e olhei direto para ele. Você destruiu tudo que eu era. Usou meu nome, minha voz e a minha história para me calar. E agora quer chamar isso de erro? Eu te acreditei em cada palavra, e você transformou cada confiança em arma. Não é sobre dinheiro, é sobre respeito. E nem tudo que você tirou dá para devolver. A juíza mandou registrar. O advogado do Caio tentou protestar. Ela mandou sentar. O resto da audiência seria só a formalidade do veredito. Mas a verdade já estava ali, atravessando a sala como luz depois de tempestade. Depois que eu falei, o silêncio tomou conta da sala. A juíza olhava para mim, depois para ele e de novo para os papéis. Ela respirou fundo e disse: Vamos encerrar. O som do carimbo batendo no processo pareceu uma batida de martelo na minha cabeça. O advogado do Caio pediu direito de réplica, mas ela negou. Disse que já tinha material suficiente. E foi então que ela começou a ler o veredito. A voz dela era firme, objetiva, sem emoção. Fica reconhecida a falsificação de assinatura, uso indevido de dados pessoais, manipulação de arquivos de áudio e tentativa de fraude financeira. O réu, Caio Lemos Duarte, é responsabilizado pelos crimes de falsidade ideológica, estelionato e difamação, com agravante de uso indevido de imagem e voz da vítima. Eu ouvia e respirava devagar, como se cada palavra dela fosse um fio cortando o nó da minha garganta. Considerando o laudo pericial, o depoimento da testemunha Luna Andrade e os registros de movimentações financeiras, esta corte reconhece que a vítima, Helena Souza Lemos, foi lesada material e moralmente. Determina-se a restituição de valores e encaminhamento do processo criminal para a instância competente. Quando ela terminou, ninguém se mexeu. O advogado do Caio abaixou a cabeça. Ele continuava em silêncio, com o olhar fixo na mesa.
Dona Laís olhava para a juíza como quem tenta entender o impossível. Eu só queria levantar e sair dali. A juíza olhou para mim e disse: "A senhora tem algo a acrescentar?" Eu respirei e respondi: "Não, já está dito." Ela assentiu, e o som do carimbo final foi como o fechamento de um ciclo. Quando saí da sala, o corredor parecia mais claro. As pessoas passavam, mas eu só via borrões. O advogado me alcançou e disse: "Conseguimos." Eu olhei para ele e disse: "Eu não queria vencer. Eu só queria que acreditassem em mim." Ele respondeu: "Agora acreditam." A Luna estava do lado de fora, chorando. Tentou se aproximar, mas eu levantei a mão. "Não hoje." Ela entendeu. Saiu sem dizer nada. O Caio passou logo depois. Olhou para mim, os olhos vazios, sem culpa, sem arrependimento, só um resto de orgulho ferido. Disse: "Você destruiu a minha vida." Eu respondi: "Você só está vendo o reflexo." Ele não disse mais nada. Do lado de fora, o ar parecia outro. Eu desci as escadas devagar. Cada degrau era um pedaço de mim voltando para o corpo. O advogado ficou para resolver os papéis. Eu caminhei sozinha até o portão. O céu estava cinza, o vento frio. Tinha gente com pressa, carros buzinando, e eu ali, parada, respirando liberdade pela primeira vez em anos. Mas não era leveza. Era um tipo de silêncio pesado, como se o corpo ainda não tivesse entendido que acabou. Peguei o celular e vi a hora. O Daniel devia estar saindo da escola. Mandei mensagem para minha mãe: "Tô indo." Ela respondeu: "Ele tá te esperando com bolo." Sorri. Um sorriso estranho, cheio de dor e alívio. No caminho para casa, tudo parecia igual, mas nada era. As ruas, as árvores, as vitrines, tudo existia de outro jeito. Eu percebi que quando a gente passa por uma guerra, o mundo nunca volta a ter o mesmo som. Em casa, o Daniel correu para mim, me abraçou pelas pernas e perguntou: "Acabou, mamãe?" Eu disse: "Acabou o pior." Ele sorriu. Me mostrou o desenho novo. Nós dois, num campo aberto, sem chuva, sem guarda-chuva, só o sol. Embaixo ele escreveu: "Agora a gente anda." Eu olhei e senti um nó subir. Peguei o desenho, pendurei na geladeira. A cozinha estava silenciosa. O relógio marcava o mesmo tempo de sempre, mas o som parecia outro. À noite, depois que ele dormiu, eu fiquei sentada na sala escura, sem televisão, sem música, só o barulho do vento. A vitória não tinha gosto de vitória. Era amarga, cansada. Eu pensei em tudo que perdi, tudo que sobrou, e tudo que ainda precisava reconstruir. Pensei em quantas mulheres estavam presas no mesmo tipo de silêncio que me manteve cativa por tanto tempo. Peguei o caderno onde anotei tudo e escrevi uma última linha. Não é sobre justiça, é sobre voltar a existir. Fechei o caderno, apaguei a luz e respirei. Pela primeira vez em anos, o medo não respondeu de volta. Ninguém te prepara para o depois. As pessoas acham que o fim é a audiência, o veredito, o carimbo no papel. Mas o depois é o que sobra quando o barulho passa, quando o mundo volta a rodar e você ainda está parada, tentando entender o que sobrou de você. Foi assim comigo. Depois que tudo acabou, eu voltei para casa, mas não era casa. Era cenário. Cada canto carregava um eco, um resto do que foi dito. O cheiro de um passado que insistia em existir. Nos primeiros dias, eu tentava manter a rotina. Levantar cedo, preparar o café, arrumar a cama. Mas qualquer som me lembrava dele. O ranger da porta, o estalar da cadeira, até o vento batendo na janela. O corpo tem memória de trauma, e a casa vira um campo minado. Às vezes eu esquecia e deixava espaço na mesa para ele. Outras vezes, colocava 2 toalhas no varal. E quando percebia, vinha aquele golpe seco no peito, a lembrança de que era só eu e o Daniel agora. Ele, o Daniel, parecia mais maduro do que devia. Me olhava com olhos de adulto, como se vigiasse minha tristeza. Um dia,
Me viu chorando na pia e perguntou se era de saudade. Eu respondi: de alívio. Ele não entendeu, e eu também não soube explicar. Porque é estranho sentir alívio e dor ao mesmo tempo. É como respirar e se afogar no mesmo fôlego. As pessoas começaram a desaparecer aos poucos. No começo, vinham me visitar, mandavam mensagens de força. Diziam: você é uma guerreira. Depois, o silêncio. A compaixão dos outros tem prazo. E quando a tua dor começa a incomodar, te deixam sozinha com ela. Eu aprendi a gostar do silêncio. Ele não julga, não finge entender, só existe. O dinheiro era pouco. O processo ainda demorava para liberar os valores bloqueados. As contas vinham, os boletos se empilhavam e eu fazia o que dava. Vendi o anel de noivado, algumas roupas, o liquidificador. Fui me desfazendo das coisas que tinham história demais. Descobri que a vida pesa menos quando a gente tem pouco para carregar. Às vezes eu recebia mensagens anônimas. Coisas pequenas, maldosas, de gente que achava que podia ferir com palavras. Nem todo mundo acredita em você. Deve ter feito por merecer. Mulher esperta não cai assim. No começo eu lia, doía, respondia mentalmente. Depois aprendi a apagar. A covardia sempre vem sem rosto. O advogado me ligava de tempos em tempos para atualizar o processo criminal. Dizia que o Caio tentava recorrer, que a defesa dele estava desesperada. Eu ouvia e respondia só com: tá bem. Eu não queria vingança, só distância. Quando o telefone tocava e eu via o nome dele, eu não atendia. A ausência passou a ser minha forma de resposta. Mas o corpo cobrou. Comecei a ter crises de pânico, insônia, lapsos de memória. Às vezes esquecia onde tinha colocado as chaves, ou o que estava fazendo. O médico chamou de estresse pós-traumático. Disse que era comum depois de abusos psicológicos prolongados. Eu perguntei se tinha cura. Ele respondeu: tem aprendizado. Eu não sabia se era consolo ou ironia. Voltei para a terapia. Falei de tudo. Da culpa, da raiva, do medo. Descobri que o amor não me destruiu sozinho. O silêncio ajudou. Que cada vez que eu me calei para evitar briga, cavei um pouco mais o buraco. Que não é coragem aguentar o que te mata devagar. Coragem é sair antes que te apaguem. Aos poucos, comecei a reocupar minha vida. Fiz um currículo novo. Consegui um emprego fixo numa clínica. Passei a chegar em casa cansada, mas com a cabeça cheia de planos. À noite, o Daniel me esperava com os cadernos abertos, pedindo ajuda nas tarefas. Aquele momento virava um respiro. Eu via nos olhos dele a única coisa que sobrou intacta: o amor. Um sábado encontrei a Luna na rua. Ela me viu e atravessou. Fiquei parada, olhando. Por um segundo, pensei em chamar, mas não consegui. Ela era uma lembrança que eu não queria reacender. Às vezes o perdão não é reconciliação, é só o fim da importância. O Caio me mandou um e-mail semanas depois. Um texto longo, cheio de justificativas, falando de arrependimento, de saudade do filho, pedindo para conversar. Eu li até o fim e apaguei. Não respondi. Entendi que alguns pedidos de desculpa são só tentativas de controle com outra roupa. O Daniel crescia rápido. Um dia, na escola, pediu para fazer um trabalho sobre heróis da vida real. Eu perguntei quem ele ia escolher. Ele respondeu: você. E eu ri. Disse: herói é quem salva o outro. Ele respondeu: você me salvou de ser igual a ele. Fiquei muda. Fui pro banheiro e chorei escondido. Às vezes a redenção vem em voz de criança. Mas nem tudo era força. Teve noite em que eu quis sumir. Em que sentei no chão e pedi para Deus me deixar dormir e não acordar. Teve dia em que a vergonha voltou, quando via as pessoas cochichando. Teve hora em que eu pensei que nunca mais ia ser amada. A dor é cíclica, volta disfarçada de memória. Mas agora, quando ela vinha, eu não fugia. Eu dizia: senta, eu sei quem você é. Certa noite a energia acabou. Fiquei no escuro com o Daniel, sentados no sofá. Ele perguntou se eu tinha medo. Eu respondi: não mais.
e percebi que era verdade. O medo ainda existia, mas agora ele não mandava em mim. Ficamos ali em silêncio, olhando pela janela, vendo a cidade apagada. Eu pensei, é assim que a gente recomeça, devagar, no escuro, com o coração ainda trêmulo, mas pulsando. Quando a luz voltou, o Daniel dormia no meu colo. Eu passei a mão no cabelo dele e pensei em tudo que vivemos. Pensei que sobreviver não era o fim, era o início. Que as cinzas não significam ruína, mas lembrança do fogo que um dia existiu. Que talvez recomeçar não seja reconstruir, mas aprender a viver no que sobrou. Naquela madrugada, abri o caderno e escrevi: eu fui o que restou depois que me quebraram, e ainda assim, resto é matéria viva. Fechei o caderno, olhei para o teto e agradeci. Não por tudo que perdi, mas por ainda estar aqui para contar. Faz tempo que a casa deixou de ser um campo de batalha. Hoje ela tem silêncio de paz, não de medo. As janelas ficam abertas, o vento entra sem pedir licença, e às vezes eu deixo o sol bater nas paredes até o fim da tarde. Eu gosto de ver a luz mudando, lenta, como se o tempo finalmente tivesse voltado a ter paciência comigo. O Daniel cresceu mais do que eu esperava. Agora ele fala alto, tem opinião, ri de coisas que eu não entendo. Às vezes eu o observo e penso: ele é a parte de mim que deu certo. Depois do processo, da dor, da solidão, eu precisei aprender a existir sem performance, sem provar nada para ninguém. O recomeço é barulhento por dentro e silencioso por fora. Ninguém vê o esforço que é levantar todo dia e continuar acreditando que a vida pode ser boa. No começo, eu ainda dormia mal. Tinha sonhos estranhos, com portas que não abriam, com vozes distantes chamando meu nome. Agora, quando acordo no meio da noite, eu só respiro e espero o corpo entender que tá tudo bem. Voltei a estudar. Sempre quis, mas nunca tive tempo, ou permissão. Fiz um curso técnico, arrumei um novo emprego em outra cidade. Foi difícil começar do zero, mas ao mesmo tempo libertador. Eu cheguei lá sem sobrenome, sem história conhecida. Ninguém me olhava como a mulher traída, nem como a vítima de processo. Eu era só a Helena, e ser só Helena já era uma vitória. Demorei para conseguir rir de novo. O riso é o último a voltar. Ele vinha devagar, tímido, até um dia em que simplesmente ficou. Aprendi que a alegria não precisa de plateia, e que paz é quando o coração não espera nada, mas ainda se abre para o que vier. Às vezes, no meio do trabalho, eu me pego sorrindo sozinha, sem motivo. É estranho e bonito ao mesmo tempo. Voltei a frequentar a igreja, mais outra, longe da antiga. No primeiro culto, fiquei no fundo, com medo de ser vista. Depois, percebi que ninguém ali sabia da minha história, e isso foi um alívio. O pastor falava sobre recomeço, sobre perdão, e eu chorei. Não por ele, nem por Deus. Chorei por mim. Porque finalmente entendi que perdoar não é esquecer, é deixar de carregar. E eu carreguei peso demais. Às vezes, o Caio ainda tenta contato. Manda mensagens sobre o Daniel, sobre o passado, sobre o que ele aprendeu. Eu respondo só o necessário. Não é ódio, é desinteresse. O ódio ainda prende. O desinteresse liberta. E eu não devo mais nada para ele, nem dor, nem lembrança. A dona Laís adoeceu. Mandaram um recado dizendo que ela queria me ver. Fui. Ela estava fraca, o olhar mais brando, como se o tempo tivesse quebrado o orgulho. Me pediu perdão. Eu segurei a mão dela e disse: eu já perdoei. E era verdade. Não porque ela merecia, mas porque eu não queria que o veneno dela continuasse em mim. Quando saí, senti que uma porta se fechou de vez, mas sem barulho, como se o próprio destino tivesse trancado por dentro. A Luna foi embora da cidade. Me mandou uma carta. Disse que começou a fazer terapia, que queria me agradecer por não tê-la exposto mais. Eu li, dobrei e guardei. A mágoa já não mora aqui, só a lembrança.
A dor muda de forma quando a gente decide viver. O Daniel faz 15 anos este mês. Me pediu para não fazer festa. Só uma viagem curta. Só nós dois. Escolhemos o litoral. Faz tempo que não vejo o mar. Tenho medo de ondas, mas acho que é hora de encarar. Ele disse: Mãe, o mar é tipo a vida. Se você luta contra, afoga. Eu ri. Ele aprendeu a me ler do jeito que ninguém nunca leu. Às vezes, ele me abraça sem motivo e diz: Tô com você. E é o suficiente. Voltar a confiar é o desafio. Não falo só de amor romântico, mas de acreditar de novo nas pessoas, no mundo, em mim. Levei meses para aceitar um convite para tomar café com um colega do trabalho. Fui. Conversamos por horas. Ele não perguntou nada sobre o passado. Falou de livros, de música, de viagens. Foi leve. Eu percebi que podia estar com alguém sem sentir medo. Ainda não sei o que vai ser, e pela primeira vez isso não me assusta. Hoje eu acordo sem urgência. Faço o café devagar, deixo o Daniel dormir até mais tarde nos fins de semana, ouço música enquanto lavo a louça. A vida voltou a caber dentro de mim. Às vezes olho pro espelho e reconheço o rosto. As rugas ficaram, as marcas também, mas agora elas contam história, não ferida. Outro dia, achei o caderno antigo, aquele em que eu anotava tudo durante o processo. As datas, os nomes, os medos. Folheei e senti orgulho. Cada linha era uma prova de sobrevivência. Na última página escrevi agora: Eu ainda estou aqui. Fechei o caderno e guardei, não para esquecer, mas para lembrar até onde eu fui para me reencontrar. De vez em quando, o passado bate. Vem num cheiro, numa música, num sonho. Eu deixo entrar. Olho nos olhos e deixo sair. O passado já não manda. Ele visita e vai embora sozinho. O que ficou sou eu. Inteira, imperfeita, mas inteira. No fim do dia, sento na varanda e vejo o céu mudar de cor. Penso que talvez a vida nunca tenha sido sobre finais felizes, mas sobre finais verdadeiros. E esse é o meu. Não bonito, não perfeito, mas verdadeiro. Pego o celular, abro o bloco de notas e escrevo o que virou meu mantra. Sobrevivi ao que quis me calar. E hoje, falo com voz inteira. Fecho os olhos. O vento sopra leve. Lá dentro, o Daniel ri de algo que eu ainda não sei o que é. Eu sorrio. Porque finalmente entendi. O recomeço não é o oposto do fim. É o nome que a vida dá para quem decide continuar.